Novamente, ele foi para a beira do mar, toda a multidão ia ao seu encontro, e ele começou a ensiná-los. Enquanto caminhava, ele viu Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e lhe disse: Seja meu seguidor. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi, e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois muitos deles o seguiam. Mas, quando os escribas dos fariseus viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O cobrador de impostos nunca foi homem popular. Especialmente não no primeiro século da Era Comum entre os judeus que moravam na Galiléia e na Judéia. Os judeus ressentiam-se dos impostos cobrados pelas autoridades romanas a tal ponto, que a possibilidade de impostos adicionais bastava para criar uma rebelião. Um destes levantes é mencionado em Atos 5:37. Levantou-se Judas, o galileu, nos dias do registro, e arrastou muitos após si. Um registro desta natureza suscitava maiores questões do que apenas a despesa do imposto. Quem dominava então no país? Não aumentava a cada novo requisito o jugo que Roma impunha? Embora, para a manutenção da paz, se concedesse aos judeus certa medida de controle, não era tempo de lutar contra maiores infringências de seus direitos. Assim pensavam homens tais como Judas, o galileu. E segundo o historiador Joséfo, incitavam seus patrícios a resistir, dizendo que seriam covardes se submetessem ao pagamento de impostos aos romanos. Mas, além do reconhecimento da sujeição a uma potência estrangeira, havia ainda outro motivo pelo qual os judeus odiavam os impostos. Isto se torna evidente quando se considera a maneira em que se cobravam os impostos e os abusos resultantes. Impostos de recenseamento e territoriais eram cobrados por funcionários imperiais. Mas a autoridade de cobrar impostos sobre exportações, importações e mercadorias em trânsito pelo país era comprada em leilões públicos. O direito de cobrar tais impostos era concedido aos arrematadores que ofereciam mais. Quando estes cobravam impostos, tiravam dos impostos um lucro que excedia a quantia de seu lance. Estes homens, conhecidos como publicani, arrendavam a subcontratantes o direito de cobrar impostos em determinadas partes de seu território. Os subcontratantes, por sua vez, estavam encarregados de outros homens que cobravam pessoalmente os impostos. Por exemplo, parece que Zaqueu era chefe de cobradores de impostos em Jericó e nas vizinhanças. E Mateus, chamado por Jesus para ser apóstolo, era um dos que faziam o próprio trabalho de cobrar impostos. Mateus, também conhecido como Levi, evidentemente tinha sua coletoria em Cafarnaum ou nas vizinhanças. Um decreto de tarifas de Palmira, datando de 137 da Era Comum, ilustra alguns dos abusos a que o sistema de tributação estava sujeito. Seu preâmbulo declara que em tempos anteriores, primeiro século, a taxa dos impostos não era fixa. A tributação era feita por costume, a miúde segundo o capricho do cobrador de impostos. Isto frequentemente dava margem a disputas. No tempo do ministério terrestre de Jesus, os cobradores de impostos a miúde eram especuladores e homens de duvidosas qualidades morais. Muitos eram extorsores, atribuindo valores tributários fictícios às mercadorias e depois oferecendo emprestar o dinheiro, com juros elevados, aos que não podiam pagar. Com uma vara na mão e um distintivo de bronze, destacadamente no peito, paravam as caravanas e demandavam que tudo fosse estendido ao chão para ser inspecionado. Depois, tiravam o que lhes convinha, frequentemente levando embora os animais de carga bem alimentados e substituindo-os por outros piores. Não é de surpreender, portanto, que os cobradores judaicos de impostos fossem desprezados. Estarem no serviço de uma potência estrangeira, Roma, e em contato íntimo com gentios e impuros, fazia com que sua própria presença causasse ressentimentos. Os outros judeus, em geral, evitavam a associação voluntária com eles. Os cobradores de impostos eram classificados com pecadores conhecidos, inclusive meretrizes. Defraudar um cobrador de impostos não era considerado pecado entre os judeus. O Talmud classificava os cobradores de impostos junto com os assassinos e assaltantes, e seu lucro como adquirido por fraude e violência, impróprio até mesmo para ser aceito para caridades.
Pergunta 1. Por que os fariseus criticaram Jesus durante o banquete na casa de Levi? A. Porque Jesus se recusou a comer com eles. B. Porque Jesus estava curando pessoas durante o banquete. C. Porque Jesus estava comendo com publicanos e pecadores. Mais tarde, Jesus estava comendo na casa de Levi, e muitos cobradores de impostos e pecadores estavam comendo com Jesus e seus discípulos, pois muitos deles o seguiam. Mas, quando os escribas dos fariseus viram que ele comia com os pecadores e os cobradores de impostos, perguntaram aos discípulos: Ele come com cobradores de impostos e pecadores? Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pergunta 2. Qual foi a resposta de Jesus quando questionado sobre comer com publicanos e pecadores? A. Ele disse que apenas os sadios deveriam participar do banquete. B. Ele afirmou que os rituais sacrifícios eram mais importantes. C. Ele explicou que veio chamar pecadores ao arrependimento. Ao ouvir isso, Jesus lhes disse: Os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. Pergunta 3. O que Jesus citou ao falar sobre misericórdia sobre sacrifício? A. Profecias de Isaías. B. Ensinamentos de Moisés. C. A passagem do profeta Oséias. No entanto, se vocês tivessem entendido o que significa "quero misericórdia", e não sacrifício, não teriam condenado os inocentes. Oséias 6:6. Citação. Pois tenho prazer no amor leal, não em sacrifícios e no conhecimento de Deus, não em ofertas queimadas.